Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui falando com vocês, professor Rafael de Oliveira. Nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Hoje vamos começar a trabalhar um pouquinho a legislação estadual essencial. Vamos focar aí na legislação aqui do Distrito Federal, tá? Então a gente vai estudar a Lei 4878 de 1965. Tudo bem? É a primeira lei aí que a gente tem que estudar quando a gente se refere aí à legislação específica aqui do Distrito Federal. Então, essa lei ela vai dispor sobre o regime peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá, vou colocar na tela e aí a gente já dá início à nossa aula. Bom, então vamos lá, olha só. O que eu preciso que vocês entendam, né, quando a gente vai estudar a legislação da PCDF? Nós temos uma linha de tempo das leis. Essa é a primeira lei que nós vamos estudar, porque ela é lá de 1965, é uma lei antiga, tá? É uma lei que a gente não usa, quer dizer, ela tá ativa, tá? Mas ela já foi, inclusive, um pedaço dela foi revogada por uma lei de 2024, a gente vai estudar essa lei nova, tá? A parte lá de regime disciplinar. Mas eu preciso que vocês entendam que nós estamos lá em 1965. Tudo bem? É o início de tudo. Foi com essa lei aí que nós tivemos aí a organização da PCDF e da Polícia Federal. Por isso que a gente pleiteia aqui uma equiparação que é justa com a Polícia Federal, porque as duas polícias foram criadas pela mesma lei. Tudo bem? Bom, então o que eu queria dizer para vocês? Essa lei ela é bem anterior à Lei 8.112 de 90, que rege o funcionalismo público na esfera federal, tá? Mas veja que ela não foi revogada, a 4878, pela 8.112 de 90. Ela continua valendo e a 8.112 ela vai ser usada quando for necessário para suprir alguma questão. A gente vai usar a 8.112. As duas convivem bem. Então, olha só, o próprio judiciário já confirmou que a Lei 4878 de 65 ela está em vigor, tá? Ela está em vigor, tá? E ela foi concebida para tratar especificadamente das carreiras policiais da União e do Distrito Federal. Então, nós temos entendimento que ela deve ser aplicada prioritariamente em relação à Lei 8.112 de 90. Pessoal, eu vou manter essa tela aqui porque fica maior aí para vocês lerem, né? Não, do outro jeito ficou muito pequenininho, eu prefiro que vocês entendam assim, certo? Então veja, nós vamos utilizar a Lei 8.112 de maneira subsidiária à 4878. Temos até um acórdão aí do TJDFT. Então olha só, aos policiais civis do Distrito Federal, nós vamos aplicar a Lei 4878 e subsidiariamente a Lei 8.112 de 90. O artigo 62 dessa lei está dizendo, olha, aos funcionários do Serviço Público de Polícia Federal e do Serviço Metropolitano, nós vamos aplicar as disposições relativas ao funcionalismo da União, no que não colidirem com essa lei. Então é essa lei mesmo que a gente tem que estudar. Ela rege, sim, a Polícia Civil do Distrito Federal. Certo? Beleza. Então veja, nós temos aí um regime jurídico peculiar dos policiais civis do Distrito Federal, da União e do Distrito Federal, que eles vão exercer a atividade policial. Mas veja, quem são esses funcionários? A própria lei define pra gente, olha aí no artigo 2º. São policiais civis abrangidos por esta lei, os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal,
Nós estamos lá em 1965, então a nomenclatura é antiga. Como é que eu devo pensar isso em prova, pessoal? Eu tenho que marcar de acordo com a lei. Se cair de acordo com a lei 4878, nós vamos seguir exatamente o que está na lei. É isso que importa. Então, são policiais civis abrangidos por essa lei os brasileiros legalmente investidos em cargo do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Metropolitano. Então, olha aí, ó. Para os efeitos dessa lei, é considerado funcionário policial ocupante de cargo em comissão ou em função gratificada com atribuições e responsabilidades. Mas, para que ele seja regido por esta lei, as atribuições dele têm que ser de natureza policial. Não se esqueçam disso, natureza policial. Então, olha só, nós temos a PCDF mais a PF. Né? Os efetivos mais os comissionados de natureza policial estão abrangidos por esta lei. Tudo bem, pessoal? Beleza? Eu não coloquei aqui, mas veja que o artigo 3º vai dizer: o exercício de cargo de natureza policial é privativo dos funcionários desta lei. Então, somente os funcionários desta lei podem exercer a função. Artigo 4º. A função policial ela é fundada na hierarquia e na disciplina. Pessoal, não existe polícia nenhuma no planeta que não seja baseada na hierarquia e na disciplina. Sempre vai ser baseada na hierarquia e na disciplina. E mais do que isso, ela é incompatível com qualquer outra atividade. Ah, professor, mas eu conheço um parentezinho que dá aula, que não sei o quê, o senhor mesmo dá aula. Pessoal, não vamos cair para esse lado, nós temos que seguir o que está na lei. O que está na lei. Realmente existe a incompatibilidade, é o que diz a lei. Né? É permitido essa aula que eu estou dando aqui, tá? Mas a gente tem que seguir o que está na lei. O que está na lei. Então, é incompatível. E a função policial ela é atividade de risco. Então, é mais do que importante que as estratégias e ordens policiais sejam seguidas à risca. Mas cuidado, por você estar incompatibilizado de exercer outras atribuições, nós temos, a lei traz uma previsão para o recebimento de uma gratificação de função policial. É o que diz o artigo 23, olha aí, ó. O policial ele vai fazer jus a uma gratificação de função por ficar de maneira compulsória incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade, seja ela pública ou privada, mas em razão dos riscos a que ele está sujeito. Então você vai ficar incompatibilizado, por isso você vai ter direito a essa gratificação. Cuidado com esse detalhe. Certo? Bom, olha só, pessoal. Quanto a essa incompatibilidade, o STF já se manifestou quanto a isso. Né? Esse regime de dedicação exclusiva, ele é totalmente incompatível com o exercício de qualquer outra atividade remunerada. Não tem jeito, pessoal. Você não vai poder participar de outra atividade, tá, pessoal? Não tem como. Não tem como. Tudo bem? Então, cuidado aí com esse detalhe aí. Certo? Beleza? Bom, seguindo. Olha aí, mais jurisprudência pra gente. Administrativo, servidor policial, civil, acumulação de cargos. Regime de dedicação integral e exclusiva. Os policiais civis são regidos por legislação especial que estabelece o sistema de dedicação integral e exclusiva, sendo-lhe expressamente vedado o exercício de outra atividade. Tudo bem? Então é isso o que importa. É isso o que importa. Tudo bem? Beleza? Bom, continuando então. Vamos em frente. Olha só.
Vamos lá, vamos lá. Que mais? Bom, seguindo aqui. Então, olha só, fundamentos da atividade da função policial, eu já falei para vocês. Hierarquia e disciplina, sempre, 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 sempre. Cuidado com isso. Bom, vamos em frente. Olha só, aí o artigo 5º ele vai trazer uma regra de precedência. O que é isso? Conta muito na polícia a antiguidade. O antigão, ele tem prioridade, uma subordinação funcional, pessoal. Então, olha aí. A precedência entre os integrantes das classes e séries de classes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Metropolitano, ele vai ter uma regra. Ele vai seguir uma ordem de subordinação funcional. Então, o mais antigo, ele vai ser o seu superior hierárquico. Tudo bem? Consegue enxergar isso claramente? Então, é o artigo 5º da lei. Beleza. Seguindo. Vamos em frente. Bom, aí nós vamos lá para o artigo 6º da lei, que vai tratar da nomeação. Pessoal, nós estamos lá em 1965, tá? Alguns termos são antigos, algumas coisas não são novas, mas nós temos que ver de acordo com a lei. De acordo com a lei. 1965. Tá? Olha só. Então, o que vai dizer? A nomeação será feita exclusivamente em caráter efetivo quando se tratar de cargo integrante de classe singular ou inicial de série de classes condicionadas à anterior aprovação. Então, você pode ser aprovado em caráter efetivamente, né? Aí, cuidado, a lei diz que você tem que fazer um curso na antiga Academia Nacional de Polícia. Hoje em dia é a Escola Superior de Polícia Civil. Tudo bem? Bom, em comissão, né? Então, quando se tratar de cargo isolado, que em virtude de lei assim deva ser provido. Nomeação é o ato administrativo por meio do qual a administração pública torna o cidadão apto a tomar posse em cargo público. Então, nós temos essas três possibilidades: cargo efetivo, cargo em comissão. E a nomeação é aquele ato por meio do qual a administração pública diz: olha, você está apto a tomar posse. Você vai ser nomeado, se Deus quiser. Nossos aluninhos aqui com certeza vão ser nomeados. E aí, para que você tome posse em concurso público, primeiro você tem que ser nomeado, tá? Muito tranquilo isso. Então, a Lei 4878 de 65, ela já trazia essas previsões lá em 1965. Mas como é que vai se dar o ingresso nas carreiras da PCDF, pessoal? Obviamente que por concurso público. Ninguém vai entrar na PCDF sem fazer concurso. Certo? Os cargos em comissão só podem ser ocupados por servidores de carreira. Cuidado! Para exercer um cargo na PCDF em comissão, tem que ser servidor de carreira. É o caso do cargo de diretor-geral. Cuidado, para ser chefe lá da PCDF, você vai ser diretor-geral da PCDF, pessoal. Já fica uma dica. Você precisa ser delegado da classe especial. Tudo bem? Beleza? Se não, não vai ser delegado. Então nós temos 3 carreiras, a gente vai ver isso com calma mais para frente. Aqui é só um detalhe, tá? Nós temos a terceira classe, a segunda classe, a primeira classe e a classe
especial. Para você ser delegado geral da PCDF, você precisa estar na última classe. Certo? Beleza. Aí nós temos o artigo 7º e 8º, dizendo, olha, a nomeação vai se dar na ordem rigorosa dos candidatos habilitados na Academia Nacional de Polícia, com certeza. Vocês vão ter que passar lá para um curso, aí vai ser naquela ordem. A academia vai manter permanentemente um curso de formação profissional dos candidatos ao ingresso do Departamento de Polícia Federal da Segurança Pública. Então nós tínhamos cursos lá. Tudo bem? Então, muita atenção com isso aí. Artigo 8º. Artigo 8º. Vamos lá para o artigo 8º. Olha só, pessoal. Artigo 9º, aliás. Nós vamos ter requisitos. Importante, hein, pessoal? Requisitos para você participar. Requisitos para você se matricular na Academia Nacional de Polícia. Você tem que preencher alguns requisitos. Ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos, você tem que estar quite com as suas obrigações militares, ter um procedimento irrepreensível e idoneidade moral, você tem que ser de boa, avaliado segundo as normas baixadas pela direção do departamento da DPF. Você tem que gozar de boa saúde, seja ela física e psíquica, comprovada em inspeção médica. Possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico na Academia Nacional de Polícia. Cuidado, esses requisitos são importantes. Você tem que ter sido habilitado, obviamente, antes, em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Tá? Cuidado, o parágrafo 1º vai dizer que, obviamente, né, o inciso 4º, estar quite com as obrigações militares, não será exigida da policial feminina. Naquela época, né, 1965, não tinha como prestar, né? Parágrafo 2º, será demitido, vai ser mandado embora, mas é óbvio que eu preciso de um processo disciplinar regular, o funcionário policial que, para entrar no Departamento Federal de Segurança Pública, ele omitiu algum fato. Então, não omitam fato nenhum quando forem fazer a sua avaliação prévia aí, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Tem que falar a verdade, hein, pessoal? Se você enganar, você pode ser expulso, demitido. Beleza? Bom, vamos seguindo então. Então, olha aí, os requisitos que eu acabei de falar para vocês, né? O curso de formação profissional, ele constitui a segunda fase do concurso público para provimento de cargos no quadro da Polícia Civil. E nós temos alguns requisitos. Olha aí, saúde física, psíquica, né, profissional. Tudo isso é preciso, né? Procedimento irrepreensível, idoneidade moral, inatacável. Eles devem ser apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato. Esse procedimento também é parte do concurso. Tá? E veja que essa ideia de exame psicotécnico não é novidade. O STJ já disse que ele é válido, né? Só que eu preciso previsão legal, objetividade nos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido. Somente assim que o psicotécnico é válido, tá, pessoal? E só para a gente confirmar aqui, se o policial omitiu o fato que impossibilitaria o seu ingresso nos quadros da PCDF, ele pode sofrer a penalidade de demissão
aplicada por meio de PAD. Tudo bem? Beleza? Então começamos aí a trabalhar 4878. Vamos fazer um intervalo e já já a gente volta. Valeu!